Olá, pessoal. Então, boa noite aí. Alguém tem alguma dúvida em relação aí às listas de exercícios? Ô, professor, eu tenho dúvida na questão de, tipo, como que acessa a lista, porque eu não tô conseguindo. Você pode ir no. Você não conseguiu ir pelo campus virtual, não? Não, sim. Eu venho aqui no arquivo, no exercício 6, eu clico para abrir, ele baixa, só que eu não tenho programa para abrir ela. Você conseguiu abrir o Jupyter? Você conseguiu instalar o Jupyter? Não. Então você pode fazer o seguinte: você pode vir aqui no Colab, Google Colab. Aí aqui você tem duas opções. Depois que ele abre aqui, você tem duas opções. Você pode. Ou você pode abrir o. Acessar aqui o GitHub. E aí você consegue pegar ali a lista de exercícios que está hospedada aqui nesse site. Ou você pode fazer o upload também. Então, tem as duas formas. Se você baixou já para o seu computador, aí você pode só arrastar ali, ó. Você arrasta o arquivo aqui nessa parte aqui de upload. E ele vai iniciar, ele inicializa o Jupyter. E depois que ele inicializou é só. Aí você consegue escrever os seus códigos aqui, ó. Não quis dar do mesmo jeito. Oi? Nesse upload, pelo menos, não deu. No upload, não deu. E você conseguiu baixar o arquivo, não conseguiu? Na teoria, eu consegui. Oi? Consegui. Ele tá no computador, só que não tem não tá indo para a parte de upload. Ele não tem essa opção de upload aqui, não? Não, a opção tem, só que o arquivo não vai. Vou voltar aqui. Por exemplo, aqui na parte de upload, você vai ter que escolher esse arquivo aqui, ó. Esse é o arquivo que você tem que Estou ter. clicando nele, só Aí vem em abrir aqui. não tem nem opção, nem habilita a opção abrir para mim. Fica perguntando como você deseja abrir esse arquivo, ou qual aplicativo da Microsoft. E Não, como não você... tem nenhum aplicativo da Microsoft que pode abrir esse, compartilha aí pra mim. Deixa eu ver o que você tá fazendo, então. Ô, Thiago,
Eu consegui da forma que o professor falou, eu só arrastei o arquivo e joguei. Na parte de upload deu certo. Então, para mim nem assim tá indo. Não tá indo. Compartilha. Você tá com ele aberto aí Não. agora? Eu tô, mas estou pelo celular. Deixa eu entrar pelo computador. Peraí. Ahn, tá compartilhando. Tá aqui. Tá o arquivo baixado aqui. Eu arrasto, não vai. Aí beleza, escolhi ficheiro. Vem aqui, digito um CN. Esse daqui. Aparece essa mensagem. Não, volta aí um pouco. Deixa eu ver como é que. Volta pra tela de carregar, então. Coloca lá o ficheiro existente. É isso que tá aí, escolher ficheiro. Uhum. Não vai no pesquisar, não. Vai direto no caminho aí. Sabe qual caminho que ele tá, não? Não, nem ideia. Vem. Tá aqui. Não, não tá. Não. Tá. Aqui. Tá. Beleza, agora foi. Eu acho, né? Tá. Aí aparece assim mesmo. Isso. Aí você pode fazer Tá. por aqui e depois pede para fazer o download. E, de- Na onde? e depois é só fazer o download aqui, ó. Fazer o download. Aí você salva pro seu computador de Ah, volta, tá? Na onde que faz o download? No arquivo. Tem onde tem arquivo, ficheiro, né? No seu caso é ficheiro. Lá embaixo, fazer download. Mais pra cima aí, ficheiro. Ah, Aí é transferir. tá. Qualquer um dos dois dá. É o de cima. Então você pega aí o de cima, aí você consegue pegar de volta. Hum, tá certo. Era isso. Obrigado. E aí, pessoal, mais alguém aí? Essa lista só pode ser entregue até amanhã mesmo, né? Eu acho que a data tá para amanhã, mas ela tá aberta, ela fica aberta ainda mais alguns dias, tá? Ah, ok. Ela só vai dar um aviso ali que tá atrasada, mas ela, se eu não me engano, tá configurada para aceitar depois de amanhã. Tá falando tá até dia 19, né? Quinta-feira. 19, 11 horas da noite. É, não, mas ele aceita depois ainda.
Vamos lá, então, pessoal. Então, fala hoje, hoje a gente vai falar sobre questão da problema de encontrar raízes, também conhecido como determinar os zeros de uma função, tá? Então, isso que eu já tinha falado para vocês já na primeira semana, né? Então, imagina que eu tenho o seguinte problema. Imagina que você tem lá, você quer saber a massa com que um saltador aí de bungee jump, é, qual que é a massa necessária para que ele ultrapasse ali essa velocidade aqui de 36 metros por segundo após 4 segundos de queda, tá certo? E aí você tinha lá uma motivação ali, que essa aí é uma velocidade crítica, né? Que a partir daqui você começa a ter sérios problemas aí é, de acidentes. Então você basicamente você quer saber qual que é a massa que faz com que você atinja esse risco. E aí da mecânica, né? A gente consegue tirar ali as equações. Então a gente consegue equacionar e falar que a velocidade em relação ao tempo é dada aqui por essa fórmula, tá? Então aqui eu tenho a gravidade, a massa, coeficiente de arrasto e aqui o tempo, certo? Então, uma forma aí de você modelar esse problema, você acaba caindo aqui, uma das formas aí de você modelar o problema, você acaba caindo nesse tipo aqui de equação, tá? Bom, o que acontece aqui? Então aqui eu quero saber qual que é a velocidade que vai fazer com que depois que eu atingir aqui, ó, 36 metros por segundo, eu quero saber qual que é essa massa que vai fazer com que esse valor seja igual a 36. A gravidade a gente tem. O coeficiente de arrasto vai ser dado aqui do problema. O tempo também, a gente tem aqui 4 segundos. Então a gente tem todos os... Aqui a gente tem todas as variáveis aqui dessa equação. A única variável que a gente não tem é a massa, certo? E a massa ela aparece duas vezes, tá certo? E isso é o grande complicador. Ele aparece dentro dessa raiz quadrada e aparece aqui na divisão aqui dessa raiz quadrada que está dentro dessa tangente hiperbólica. Então aqui a gente não consegue isolar a massa, a gente não consegue jogar a massa ali para o lado esquerdo da equação e isolar ela, certo? Ou seja, eu não consigo achar uma função que seja desse jeito aqui, ó. Função m é uma função f que é independente da velocidade, da gravidade, do coeficiente de arrasto, do tempo, e o m fica do lado esquerdo, certo? Então a gente não consegue achar essa situação. E aí você tem então a ideia então de achar então transformar essa equação, tá? Então a primeira coisa que a gente consegue fazer, a gente pode transformar essa equação aqui, aquela equação de velocidade, eu consigo criar uma nova equação aqui f, e eu vou subtrair a velocidade aqui dessa equação aqui do lado direito, tá certo? Fazendo esse artifício, o que acontece? Acontece que achar a massa que faz com que eu tenha aquela situação vai ser equivalente a achar os valores onde essa função f é igual a zero, certo? Então você pode ver aqui, ó, aqui eu só passei a velocidade aqui, eu só passei a velocidade que estava desse lado, passei para o outro, e aí o que acontece? Para eu achar aqui a resposta do lado direito, é a mesma coisa que você achar aqui o valor de f, que faz com que o valor de m, né, que faz com que o f de m seja igual a zero, certo? Então a gente transformou o problema original em um problema de achar raízes de uma função, tá? Ou zeros de uma função. Então às vezes a gente vai ter que fazer essa modelagem inicial. Então às vezes precisam fazer essa modelagem inicial
Porque às vezes o problema, as equações do problema, elas não são uma equação para você resolver o zero. Quando você olha a equação ali, o problema não é você achar o zero da função, certo? É um pouco diferente. Mas com alguma manipulação, você consegue transformar ele no problema de achar as raízes, tá? Bom, então a primeira forma que a gente pode pensar é usar aqui usar aqui a força bruta, tá? Ah, e aqui o que, que eu estou falando de força bruta? Falando isso aqui, ó, eu faço um for, vario o valor da massa, que é o que eu quero saber, e coloco aqui essa variação aqui dentro do intervalo ali, e vou imprimindo aqui, ó. Vou imprimindo o valor. E eu vou fazendo isso, vou testando isso para vários valores, vários intervalos. Tá? Funciona. Você consegue resolver esse problema. Você consegue aí, com um pouco aí de paciência, você resolve o problema e acha o valor, tá? A vantagem é uma solução. Essa aqui é a forma mais simples que você tem, ó. Olha só, eu simplesmente peguei a equação original que eu queria e fiz um for. E aí testei para vários valores, certo? O que vai acontecer aqui? Deixa eu só mudar aqui a minha escala. Deixa eu só aumentar aqui o meu intervalo aqui. Então, se eu peço para executar aqui o código, você vai ver então aqui, ó, eu imprimo aqui o valor da massa e depois o valor da função. E aí o que, que a gente tem? Bom, aqui, olha, se a gente prestar atenção do lado direito, você vai ver que essa função ela vai assumindo valores negativos. E aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, ela muda de sinal, certo? Se a função muda de sinal, significa que ela passou pelo zero. Se a função é contínua, não tem como ela mudar de sinal sem que ela passe pelo zero. Então aqui você sabe que o zero está aqui nesse intervalo, certo? E aí depois, se eu quiser melhorar aqui a minha estimativa, é só eu diminuir aqui o meu intervalo, deixar ele mais estreito, consegue aí achar a precisão que você quiser, tá? Então a primeira forma, acho que a forma mais simples, né, de você resolver o problema aí de encontrar as raízes, é usando aí esse método aí de força bruta, certo? A outra forma, também bastante interessante, e ela muitas vezes é a forma que a gente precisa como passo inicial das técnicas aí que a gente vai ver daqui a pouco, é você plotar o gráfico da função, e aí você analisa o gráfico da função e você vê onde que ela vai cruzar o zero. Aí você tem uma noção também, olhando aqui pelo gráfico, você sabe aí onde que a função vai cortar o zero, e aí você pode alimentar ali as outras técnicas. Ok? Bom, a maioria aí das principais aí linguagens,
elas já têm funções que resolvem esse tipo de problema, tá? Então você já tem aqui, por exemplo, no Python, você tem a biblioteca do SciPy, o nome dela é fsolve, tá certo? Aí basta você importar ela. Aqui eu importei ela diretamente, tá? Mas aí você pode também fazer o import aqui com uma linha de cima. Aí tem do jeito que vocês acharem melhor. Então o que que faz? Para você utilizar ela, você vai definir a função. Então você cria a função que você quer achar o zero. E aí você chama a função aqui, ó. Você chama a função fsolve e vai passar como argumento de entrada o nome da função que você criou. Certo? Então, basicamente é isso que você vai precisar fazer. Tem que definir a função, você cria a função, e aí você vai chamar a função fsolve, passa o nome da função criada anteriormente, e também você tem que passar aqui um ponto inicial, um x0, certo? Não precisa ser x0, ele não precisa ser próximo ali da raiz, tá? Aqui, ó. Se eu colocar aqui um x0, colocar aqui um x0 longe da raiz, ó. Tá vendo? Mesmo ele estando longe, ele vai conseguir resolver, certo? E aqui ele não consegue, tá vendo? Ele vai dar um recado falando que o algoritmo ele não está conseguindo encontrar, certo? Então, assim, você tem, por isso que eu falei que é bom você plotar o gráfico para você ter uma estimativa inicial ali, para saber mais ou menos a partir de qual ponto que você tem que começar a achar a solução. Ô, professor, Uhum. esse NP significa o quê mesmo? Esse aqui ele, ele faz o seguinte. Essa aqui é a biblioteca que eu quero importar, chama NumPy. Para você usar as funções que estão dentro dela, você tem que colocar ali o prefixo do nome da biblioteca. Tá? Então, olha só, aqui, ó. Imagina que eu queira usar, olha só, a raiz quadrada. A raiz quadrada você não consegue, ela não existe aqui, a raiz quadrada. Aqui eu já importei, esse aqui já tá aqui, eu já importei ela. Mas, mas aqui você não tem, você tem várias funções que não existem nativamente no Python. Então você tem que importar a biblioteca e aí você chama a função que está dentro dessa biblioteca. Então aqui, ó, a forma com que você chama é você coloca, se eu não coloco, se eu não ponho isso aqui, ó, eu vou ter que chamar dessa forma aqui, tá? Só que é meio trabalhoso você ficar toda hora digitando aqui, colocando esse prefixo num Py toda hora, tá? Então, como é trabalhoso, a gente pode colocar aqui uma abreviação para ela. Então, isso aqui é só para fazer uma abreviação. E aqui eu chamo aqui, tá? Podia chamar de qualquer coisa, tá? Pode chamar até. Se quiser colocar qualquer abreviação que você quiser aqui, você pode colocar, tá? O NP é uma abreviação mais tradicional, tá? Aí acaba não confundindo com o nome de variável. Se você colocar N, você pode confundir com alguma variável. Então, NP aqui é um nome curto e é difícil de você duplicar ele, tá? Não é só isso, esse finalzinho aqui é só para você não ter que ficar digitando aqui esse prefixo aqui, ó. Tô precisando ter que ficar digitando esse prefixo toda hora. Então, ele
texto aqui do código ele fica mais curto. Ó, é só por essa razão, tá? Bom, então eu queria mostrar aqui para vocês também alguns métodos aqui, alguns algoritmos que procuram raízes, tá? Então, obviamente aqui, se você só precisa achar a raiz, recomendo vocês usarem só essa função aqui, ó. Olhem, aprenda a documentação, leiam direito a documentação dela. Ela tem muitos parâmetros, tá? Mas sabendo usar essa função bem aqui, vocês conseguem achar então as raízes de uma função, certo? Mas é importante a gente também conhecer um pouco a fundo algumas técnicas, ou seja, entender como que esses algoritmos eles são implementados. E vocês viram que, por exemplo, se eu coloco aqui quando eu coloquei aqui um valor longe aqui da raiz, o, essa técnica aqui, esse algoritmo aqui já não conseguiu resolver. Tá certo? Já entrou aqui e falou, olha, não consegui resolver o problema. Tá certo? Então, vamos ver aqui por que isso pode acontecer. Então, a gente tem que entender um pouquinho mais como que é o funcionamento desses algoritmos, porque esses algoritmos, eles sempre têm aí pontos fracos onde eles podem vir a falhar. Tá? Então, vou começar falando sobre métodos intervalares. Tá certo? Então, aqui eu continuo falando sobre o problema de encontrar raízes. E aqui, esses aqui são chamados intervalares porque eu tenho um intervalo inicial e um intervalo final. Certo? Eu tenho aqui um ponto inicial e um ponto final que eu vou falar, olha, eu tenho certeza que a raiz está nesse intervalo. Então você vai buscar a raiz dentro desse intervalo. Certo? O mais simples deles é a busca incremental, tá? Ou seja, eu tenho aqui um ponto inicial, um ponto final. E eu simplesmente vou varrendo aqui, ó. Eu vou caminhando de um passo que eu chamei aqui de H. Eu vou caminhando até encontrar essa mudança de sinal. Tá certo? Eu vou caminhando e vou calculando o valor da função. Quando eu detecto que a função mudou de sinal, aí eu sei que a raiz está aqui nesse intervalo. Certo? E aí você responde aí, fala, olha, está nesse intervalo. Tá certo? Então é uma forma automática, né? Então essa aqui é uma forma automática de você encontrar a raiz. O teste de parada é esse aqui, ó. Na verdade, a entrada, o certo aqui seria você testar. O certo é você verificar se essa condição aqui é satisfeita, tá? Satisfazendo essa condição, você sabe que existe uma raiz dentro do seu intervalo. E aí que o processo funciona desse jeito, ó. Você vai executando aqui o algoritmo até que essa condição seja satisfeita, ó. A função em um ponto xi vezes o valor da função no próximo ponto seja menor do que zero. Então, isso aqui é o teste para você ver se uma função muda de sinal. Então, aqui você não precisa testar, não precisa fazer um if complicado. Basta você fazer essa multiplicação. Que aí, se vocês observarem e fizerem o teste, vocês vão ver que essa multiplicação aqui, ó, ela só vai retornar um valor negativo se eu tiver uma mudança aqui de sinal. Se aqui for mais e aqui for menos, ou se aqui for menos e aqui for mais. Certo? Você só tem esse caso aqui menor do que zero se houver troca de sinal. Se eu tiver aqui menos e menos, isso aqui vai dar um valor positivo. E se eu tiver mais e mais, isso aqui também vai dar um valor positivo. Certo? Então, esse aqui é um teste sucinto, tá certo? Que permite você verificar quando uma função ela muda de sinal.
Então aqui eu vou fazer aqui o teste aqui para essa. Vou usar aqui essa função aqui para testar. Eu tenho aqui o gráfico dela, tá vendo? Ó? Então, aqui no gráfico dela, vocês observam que ela vai cruzar o eixo X, ó. Ela cruza aqui o zero aqui, ó, várias vezes, tá? Ela vai cruzando aqui várias vezes. E aí eu vou então definir aqui a minha função de busca, meu algoritmo aqui de busca incremental, certo? Então como que a gente define aqui, como a gente cria a nossa função? Bom, primeiro parâmetro de entrada vai ser a função que eu quero achar o zero. Então aqui no caso seria essa função aqui, ó. Certo? Então eu tenho minha função, ela recebe um x e retorna aqui o seno de 10 vezes x mais cosseno de 3x, que é esse gráfico aqui. Então, o meu algoritmo de busca incremental, ó, ele recebe uma função, tá? Eu vou estar usando como exemplo aquela lá de cima, mas observa que isso aqui é uma função qualquer. Então, ou seja, esse algoritmo ele funciona para qualquer função aí que você quiser entrar para ele, ele vai executar. Certo? Eu também preciso do passo H. E aí eu tenho aqui o ponto, o limite inferior e o limite superior. Certo? O algoritmo ele é bem simples, ó. Eu vou fazer com que o meu valor xi seja igual ao meu limite inferior. E aí aquele teste que eu falei, olha, enquanto o f de xi vezes o f de xi mais h for maior do que zero, eu vou pular para o próximo ponto. Certo? Então esse laço aqui, ó, o que acontece? Esse laço ele vai rodando, ele vai incrementando o valor de xi, ó, incrementando sempre com o valor h, até que essa condição aqui não seja verdadeira, tá certo? Quando essa condição aqui for false, aí eu retorno o valor de xi, falo que essa aqui é a minha resposta. Certo? Então aqui o algoritmo super simples. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro linhas aqui de código. Observe que aqui eu tenho aqui, ó. Estou chamando a função f, ó. Eu estou passando aqui como argumento para ela o valor de xi. Depois eu passo aqui o valor de xi mais h. Então não tem nenhum problema. Estou só fazendo aqui uma conta. E o h é outro valor que está aqui, ó. Certo? Então o h é outro parâmetro de entrada. Então aqui se eu executo aqui o comando de busca, ó. Vou dar aqui o notebook. Deixa eu só fazer aqui uma mudança aqui para ele ficar um pouquinho mais interessante. Vou imprimir aqui o valor de xi. Tá vendo aqui, ó? E deixa eu aumentar aqui o valor do meu passo. Diminuir aqui o valor do passo. Olha só que eu tenho. Tá isso aqui de uma forma um pouquinho mais amigável. Vai ficar difícil vocês enxergarem aqui. Isso aqui é só formatação, tá? Isso aqui depois
precisa... Isso aqui é só para fazer a formatação aqui, para ele ficar mais legível, tá? Mas vocês viram que o outro print ali também funcionava, não tem nenhum problema. Ele só fica mais... A saída aqui só fica mais difícil aqui da gente ler, tá? Então, olha só o que acontece aqui, ó. Ele começa aqui no valor 3, vai incrementando de 0,02 e vai fazendo isso até que a função mude de valor. Certo? Aqui, então, eu só imprimir aqui o valor do f, próximo valor de f. F de x mais h. Vou botar isso aqui fora aqui desse. Sim. Olha só, tá vendo? Ele vai fazendo essa multiplicação aqui, ó. E vai fazendo essa multiplicação até que o f de xi vezes o f de xi mais h seja menor do que zero. Ou seja, isso aqui mude de sinal. Quando ele muda de sinal, aí ele retorna ali, ele sai do laço. Certo? Então, o algoritmo ele é simples, tá vendo? Consegue aqui um resultado bom. Porém, qual que é o problema aqui? O problema é que a minha precisão aqui, ó, essa precisão que eu quero, ela influencia diretamente aqui no tamanho, aqui na quantidade de passos que eu vou executar. Certo? Então, se eu quero uma precisão muito alta, a busca incremental ela vai executar muito aqui, ela vai ter que fazer muitas operações. Certo? Então, ela não é eficiente. Ela funciona, ela vai achar a raiz aí na precisão que você quiser. Porém, se a sua precisão que você deseja for muito alta, então o algoritmo ele pode demorar muito. Certo? Se a questão do tempo não for impactante, você pode simplesmente implementar ela. Ela é mais simples, é a mais simples das soluções, que não tem nenhum problema, tá? Vou pedir para resolver aqui, ó. Essa aqui é a solução, então, dada aqui pela função, tá? Do SciPy. Você fica aqui as casas aqui, ó, que a gente tem aqui, o número de casas de precisão aqui é muito maior, tá vendo, ó? Aqui se eu quisesse atingir essa precisão, eu teria que diminuir aqui esse valor aqui, ó, demais, e aí o algoritmo ia ficar realmente lento. Certo? Então tem formas aí da gente melhorar, tá? A gente vai ver daqui a pouco algumas outras formas. Essa é só mesmo para a gente começar a entender como que a gente busca a solução. Bom, primeiro, se eu tenho aqui se eu tenho, se eu escolhi aqui a minha raiz como sendo o valor de xi, certo? O que vai acontecer aqui, ó? Imagina que eu tenho aqui o valor de xi e aqui o valor de xi mais 1, certo? Eu parei aqui nesse ponto, certo? Eu sei que daqui, desse ponto até esse, a minha raiz, a minha função, ela mudou de sinal. Então ela estava aqui negativa, em algum ponto ela virou positiva, certo? Então aqui nesse ponto aqui, ó, ela estava positiva e aqui ela estava negativa. Bom, qual que é o erro que eu cometo aqui? O maior erro que eu posso cometer é se essa função ela passasse exatamente aqui em cima, ó.
bem perto. Se passasse exatamente aqui, ó. Ou seja, o maior erro que eu cometeria aqui seria o erro do meu passo, RH, certo? Bom, uma forma de você reduzir esse erro pela metade, se eu simplesmente escolher aqui agora a minha raiz como sendo a média desses dois pontos, o que vai acontecer? O meu erro agora, se eu escolher aqui, ó, esse ponto aqui, ó, para ser a minha estimativa da raiz, agora o maior erro que eu vou cometer vai ser metade aqui desse intervalo, ó, certo? Não vai, ou o máximo, o pior caso, ou vai a raiz vai estar do lado de cá, ou a raiz vai estar passando aqui do lado de cá. Então, no pior das hipóteses, você está cometendo aqui um erro de h sobre 2, certo? Bom, o que é importante que eu queria mencionar essa questão para vocês? É porque todos os algoritmos, eles vão, todos os algoritmos numéricos, né, todos os métodos numéricos, eles têm essa propriedade de que eles não acham aí o valor exato da função do seu problema. Eles não vão te dar a resposta exata. Elas sempre vão te dar uma resposta que, dentro dessa resposta, elas estão cometendo um erro. Certo? Nesse caso aqui, o erro aqui que eu consigo para essa solução aqui é de h sobre 2. Ou seja, eu sei que o valor que eu obtive de xr, ele está entre xr menos h sobre 2 e xr mais h sobre 2. Ele está nesse intervalo. Certo? Então, se você quiser melhorar essa estimativa, você tem que diminuir o valor de h. Certo? Então, isso é uma característica que vai ser presente em todos os métodos, tá, pessoal? Não só esses de encontrar raízes, mas todos os outros que a gente vai ver para frente, eles têm essa característica de que elas cometem algum tipo de erro. Bom, vamos ver então agora um dos métodos aqui também muito famoso, tá? Esse aqui é um método também, ele é mais eficiente, ele já vai ser um pouco mais rápido, tá? E também é muito simples de você implementar. Então, o método da bissecção, ela funciona da seguinte forma. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, eu sei que a minha função, que é essa em azul, eu sei que ela muda de sinal, tá vendo? Ó? Ela estava positiva e aqui ela passou para negativa. Então, o que eu faço? Bom, em vez de simplesmente dar um passinho aqui, como eu tinha feito na busca incremental, em vez de dar um passinho pequeno, eu vou dar um passo gigante aqui, ó, e vou até a metade desse intervalo. Certo? Eu vou até a metade do intervalo. Então, eu vou até esse ponto aqui, ó. E aí, o que eu faço? Aí eu testo aqui o valor da função nesse intervalo. Bom, o que acontece? Se ela tiver o mesmo sinal do meu ponto anterior, do meu ponto inferior, eu sei que a minha raiz está do lado direito. Se nesse ponto aqui eu tiver ele inverteu o sinal, então eu sei que a minha raiz está do lado esquerdo. Tá certo? Então aqui, olha só, com esse teste aqui, usando esse ponto médio aqui, eu divido por 2 o meu problema, o meu intervalo. Então agora eu sei que ou ele está do lado esquerdo ou do lado direito. Certo? Eu testo aqui. E aí aqui eu sei que ele está, por exemplo, aqui, nesse caso ele está do lado direito. Então eu escolho agora, nesse intervalo aqui, ó, que agora é metade do meu intervalo inicial, eu escolho o ponto médio
e faço o mesmo teste. Agora eu vi que ele mudou de sinal, tá vendo? Ó? Ele estava aqui no positivo, foi para negativo. Então eu sei que o intervalo, o próximo intervalo que eu tenho que buscar está do lado esquerdo. Ó. Isso eu vou fazendo. Então a cada vez que eu testo aqui a minha função, eu diminuo pela metade o meu erro. Tá certo? A minha estimativa aqui, ela melhora drasticamente. Você observa que aqui, ó, ou seja, quanto mais eu for aprofundando, cada vez que eu me aprofundar aqui, eu divido o meu erro por 2. Então, isso aqui é uma forma bem mais rápida de você ir. Esse algoritmo ele é mais. A precisão dele, você tem uma precisão maior com um número de passos menor. Certo? Então, aqui eu tenho aqui aquele problema lá do saltador. Bom, aqui eu vou mostrar aqui duas implementações da técnica da bissecção. A primeira ela é um pouquinho mais simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui, ó, como argumento de entrada, eu passo a função, o limite inferior, o limite superior e o número de vezes que eu quero executar esse algoritmo, certo? Então, olha só, eu vou fazer aqui um for. Então, esse aqui é o jeito do Python para você fazer um for de 0 até n-1, tá? Então, for i em range n, que é esse valor aqui de entrada. O que eu faço? Então, eu vou executar isso aqui n vezes, tá? De 0 até n-1. Eu vou fazer com que, olha só, o xr, que é, é o valor que eu acho onde está a minha raiz, ele vai ser igual ao xl mais xu dividido por 2. Então, é o que eu falei, eu pego o ponto médio ali, pego o ponto do meio. E aqui é o meu teste. Aqui é o teste crucial, olha só. Eu verifico se a função do ponto xl vezes o valor da função no ponto xr, ou seja, eu estou testando o lado esquerdo com o ponto médio. Olha só, eu estou verificando se ele muda de sinal. Se ele mudar de sinal, o que eu faço? Eu vou atualizar o meu limite superior para ser o ponto médio. Tá certo? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Então, imagina que eu tenho aqui o meu intervalo. Aqui é o meu ponto XL. E aqui é o ponto XU. A minha estimativa atual da raiz aqui é o ponto médio, que é o XR. Certo? Eu verifico aqui, ó, se o valor de XL vezes XR for menor do que zero, então é o quê? É esse caso aqui, ó, onde eu tenho a troca de sinal. Certo? Se eu troquei de sinal, o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa variável XU, eu vou puxar para cá, ó. Tá certo? E aí eu volto pro e aí eu saio do laço, ou seja, executo o mesmo laço, só que agora o XL é esse ponto e o XU vai passar a ser esse ponto. E aí eu vou fazer o quê? Aí o XR vai ser esse ponto aqui, ó. Certo? Então esse aqui é o primeiro caso. O segundo caso é o contrário. Aqui em cima. O segundo caso, aqui eu tenho aqui o XR. Segundo caso, onde a função ela não muda de sinal. Então eu sei que o quê?
eu sei que ela vai mudar de sinal na metade da direita. Então eu vou manter a variável xu, eu vou manter o mesmo valor. E a variável xl é que eu vou atualizar ela para que ela passe a ficar com o valor de xr. Ok? Conseguiram entender aí? Ficou. Então esse é o algoritmo então da bissecção, tá? Se eu executar ele aqui, vou executar aqui. Então aqui, ó, se eu executar o laço, se eu executar aqui como da função da bissecção, eu passo aqui o nome da função, xl, o xu e o valor de n. Ele vai calculando, tá vendo? Ó? Ele vai. XR é sempre a média desses dois valores. E aí o limite do lado esquerdo e o limite do lado direito, eles vão variando de acordo aí com o valor da função. Então, se eu executar mais passos, tem ali o valor dela. Ok? Bom, então esse aqui é uma. Ele também é um algoritmo, tá vendo? Ele não é complicado. Tá vendo? Você tem aqui a atualização do XR, o teste. E aí você faz a atualização ou do lado direito ou do lado esquerdo. Certo? Mas o que geralmente acontece aqui, pessoal, é que você, ao invés de você passar um número de interações, é muito comum você falar ali qual que é a precisão que você quer alcançar, qual que é a tolerância, ali, qual que é aquele valor do erro que você deseja cometer, certo? Então, muitas vezes, a gente não vai ter esse for aqui, certo? Ou seja, não vou fazer esse laço número conhecido de vezes, mas geralmente a estrutura desses algoritmos ele tem aqui um, um valor aqui que é a minha precisão. Eu vou testar enquanto a minha precisão atual for maior do que a precisão desejada, aí eu executo o código, certo? Então, do mesmo jeito que lá no caso anterior, qual que é a precisão que eu tenho agora? A precisão que eu tenho é a diferença, tá vendo? Ó? É a diferença entre os dois pontos dividido por 2. Esse é o erro que eu cometo, certo? Então, enquanto esse erro que eu estiver cometendo ele for maior do que a precisão desejada, eu executo o código, certo? Então, esse aqui geralmente é a forma mais comum, a forma mais tradicional desses algoritmos eles trabalharem, tá? Porque aí você passa aqui como parâmetro de entrada precisão desejada, não o número de iterações, porque o número de iterações ele ele não vai ativar, ele não está relacionado diretamente com a sua precisão, certo? Ele vai, obviamente, ele melhora quanto mais passos, mas ele não tem uma relação ali imediata, tá? Então aqui tá vendo, ó, o mesmo algoritmo, se eu rodar ele agora com o valor da precisão, o ponto de parada aqui ele vai fazer até que ele encontre a precisão que eu desejo, mas não necessariamente. Aqui eu consigo, é mais intuitivo você passar esse valor aqui do que o número de iterações. Bom,
Uma outra métrica, certo, que é importante, vamos fazer alguns testes aqui, pessoal. Então, esse aqui é um valor valor conhecido. Sei que a raiz real aqui, o valor real da raiz é esse aqui, ó. Então, vou fazer aqui e também eu sei que uma fórmula que a gente vai usar bastante é esse aqui, ó, o erro aproximado, tá? Então, essa aqui é a fórmula do erro aproximado, ó. A gente vai definir desse jeito. É o valor da raiz novo menos o valor anterior dividido pelo valor novo. Isso aqui tudo em módulo, tá? Então, observa que essa fórmula aqui, ó, ela depende apenas do quê? Das minhas estimativas da minha raiz, ó. Eu pego o valor atual, subtraio o valor que eu tinha na interação anterior e divido pelo valor atual. Então, esse aqui é um outro critério muito utilizado para você estimar o seu erro, tá? Então, vamos ver aqui o que acontece quando eu imprimo esses dois erros. Olha só aqui, ó. Então eu rodei aqui Então aqui eu modifiquei aqui o algoritmo da bissecção, tá? Eu tive que criar essas variáveis aqui x velho, que era o anterior, para poder calcular o valor do erro absoluto, tá? Então aqui ó, aquela fórmula que eu falei, ó, é o x atual menos o x anterior dividido por xr. E o erro verdadeiro, esse aqui é o erro verdadeiro, ó, esse aqui é porque eu sei qual que é a resposta que eu já tinha que encontrar. Então, é o valor que eu tenho aqui da raiz, menos o valor verdadeiro, dividido pelo valor verdadeiro. Então, esse aqui é o erro real que eu tô incorrendo aqui, tá? Então, aqui eu tô colocando só alguns... Estou colocando aqui alguns códigos para a gente estar verificando qual que é o erro que a gente tá incorrendo aqui no método da bissecção, tá? E aqui eu tenho, então, a tabela mostrando aqui, ó, tá vendo? Em cada passo aqui, ó, eu tenho aqui o quanto que é o meu erro aproximado e o erro verdadeiro. Então observe que a gente vai diminuindo aqui, a gente sempre vai diminuindo aqui aproximadamente pela metade, tá? Não é exatamente, mas é bem próximo aqui da metade, a gente vai diminuindo os nossos erros. Enquanto isso aqui, o nosso erro verdadeiro aqui, uma característica muito interessante do método da bissecção, ó, é que se eu imprimo o gráfico do meu erro aproximado pelo meu erro verdadeiro, o que vai acontecer aqui é que esse erro verdadeiro ele sempre vai ser inferior ao erro aproximado, tá? Isso vale só por causa da bissecção, tá? Então, essa é uma característica muito interessante aqui da bissecção, que eu sei que o erro que eu vou estar cometendo, ele, ele vai ser, com certeza, vai ser menor do que o erro verdadeiro, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha aproximação. Ela observa que é uma aproximação boa, tá vendo, ó? À medida que você vai avançando aqui, as duas vão chegando muito próximas. Mas essa curva ela sempre está abaixo, no caso da bissecção, ela está sempre abaixo do erro aproximado. Então isso é muito interessante. Bom, um primeiro melhoramento aqui que a gente consegue fazer é o seguinte, olha só. No método da bissecção, eu escolhi aqui o ponto médio, certo? Mas se ao invés de eu escolher o ponto médio,
eu ligar uma reta a partir desse ponto aqui, ó, o FXL, ligar com o FXU e achar que esse ponto aqui, ó, achar qual que é esse ponto onde ele cruza o eixo X, observa que essa tendência aqui, olha só, quando eu ligo aqui essa reta, ó, a tendência é que eu estou aproximando essa função aqui como uma reta, e quanto mais próximo essa curvatura for de uma reta, melhor mais próximo esse ponto vai estar da raiz verdadeira. Tá certo? Então, isso é uma característica interessante, olha. Então, às vezes a função ela tá muito ela 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 fica muito próxima aqui do valor do XU ou do XL. E aí você, se você usar a bissecção, toda hora você vai estar cortando aqui pela metade, 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 mas você demora muito tempo para chegar ali no ponto desejado. A falsa posição, a tendência dela é chegar mais rápido, porque ela aproxima isso aqui como sendo uma reta e geralmente aqui, à medida que você vai ampliando essa função, essa aproximação fica cada vez mais verdadeira, certo? Ou seja, se eu pego esse segmento, amplio um pouco mais, a tendência é que isso aqui fique cada vez mais parecido com uma reta, certo? Então, enquanto na bissecção a gente usava esse ponto aqui como sendo a minha próxima raiz, é, na falsa posição a gente vai conectar esse ponto, que é o XL f de XL, com o ponto XU f de XU, tá certo? E aí se a gente fizer se a gente fizer ali se a gente fizer a geometria aqui, ó, se a gente pegar aqui, fazer as contas e calcular qual que é o valor de XR dado esses triângulos aqui que eu tenho aqui, a gente chega nessa seguinte equação aqui, ó. XR vai ser o XU menos f de XU vezes XL menos XU dividido por f de XL menos f de XU. Certo? Então aqui é só pegar ali os triângulos, tá? Só você fazer a semelhança de triângulos, que aí você manipulando ali as equações, você chega aqui nesse formato, tá? E aqui então é muito simples, tá vendo? Olha. Olha só. Pego essa equação aqui, ó. XR igual a XU menos f de XU, XL menos XU, dividido por f de XL menos f de XU. Tá vendo? Ó? Então a implementação aqui é praticamente aqui imediata, tá? Esse aqui também eu estou fazendo um laço for. Eu estou colocando aqui o valor de n. Mesma história. Para ir variando de 0 até n-1, eu atualizo o valor de xr e faço o mesmo teste que eu fiz lá na bissecção. Se ele mudou de sinal, eu vou puxar o lado direito para o valor de XR. Se ele não mudou de sinal, então eu vou puxar o lado esquerdo para ser o valor de XR. Certo? Então aqui o algoritmo aqui é todo igual, tá? Só muda aqui a forma de você atualizar aqui o valor de XR, tá? A única mudança que você encontra aqui é nessa linha aqui, tá? E aí se eu executar ali o laço, a falsa posição, ó, ele vai dar então aqui também o mesmo resultado, tá vendo? Ele vai convergir também. Vou só voltar ali.
Aqui o valor exato ali era 142. Tá vendo? Ponto 76, 173, 76. E aí depois de 10, tá vendo? Depois de 10 iterações, ó, o valor que eu obtive foi aqui, ó, 143.0098. Vou aumentar aqui o número de iterações. Aqui já está próximo ali, ó, 142.73. Então aqui o erro já está aqui nessa casa. Se aumentar aqui, ele já está ali com o valor bem próximo ali do valor real, tá? Então, o método da falsa posição é só um aprimoramento ali do método da bissecção, tá? É, e aí a gente tem, então, observa aqui o algoritmo que a gente usa, aqui a função que a gente usou, a da biblioteca SciPy, ela precisava apenas de um ponto, que era o ponto ali de partida, tá? Esses métodos que precisam apenas de um ponto e não precisam de um intervalo, eles são chamados então de métodos abertos, certo? Então, no método aberto, ele é mais, ele requer menos informação. Então, diferente dos métodos intervalares, que você precisava saber mais ou menos onde estava a raiz, aqui você só dá um chute inicial e pede para o algoritmo tentar achar o valor, certo? E o problema que a gente viu foi esse, tá vendo? O método, às vezes, ele pode divergir, certo? Então, no método intervalar, se você coloca ali, se aquela condição inicial é satisfeita, ou seja, o f de xl vezes o f de xu for negativo, então nos métodos intervalares você garante que ele encontra ali a raiz, certo? No caso aqui dos métodos abertos, eles não têm essa garantia, tá certo? Eles podem divergir. E de forma geral, os métodos abertos eles funcionam da seguinte forma: eles vão fazer com que o x radical mais 1 seja igual a uma função vezes o x anterior. Certo? Então ele vai criar, nesses métodos, ele cria uma sequência. Então ele vai ser a partir do ponto x0, você acha o x1, do x1 você acha o x2, depois o x3, x4, aí até onde você quiser. Tá certo? Até ali o número de iterações, ou então o erro aproximado ficar abaixo do valor desejado. Então, mas todos eles seguem uma forma eles criam essa sequência, certo? O x de i mais 1, ele é baseado no xi. Bom, o primeiro método aqui, que é o mais simples, é o chamado método do ponto fixo, tá? No método do ponto fixo, ele vai... Então, ele parte de um ponto x0. A partir do ponto x0, ele acha um ponto x1, um ponto x2, x3, x4 e assim por diante, tá? Bom, antes disso, vamos só colocar aqui umas duas definições, aliás, uma definição do teorema. Eu vou falar que um ponto x é chamado de ponto fixo de uma função se o g de x é igual a x. Tá certo? Isso é chamado ponto fixo. Isso aqui é uma definição aí dos matemáticos, tá? Então, o ponto fixo é um ponto onde
o g de x é igual a x. Então, ou seja, eu tenho uma função qualquer. Quem que é g de x igual a x? É essa reta aqui de 45 graus. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, é um ponto fixo para essa função aqui de g. Então, imagina que eu tenho aqui a minha g de x, aqui a minha reta y igual a x, ou seja, 45 graus. Isso aqui é um ponto fixo, tá? Então, esse ponto onde a função cruza ali os 45 graus é a chamada ponto fixo. Então, por exemplo, se eu tenho essa função aqui, ó, x ao quadrado menos 6, quando x é igual a 3, eu tenho aqui 3 ao quadrado, 9, menos 6, igual a 3. Então, eu tenho essa situação, g de x é igual a x. Então, 3 é um ponto fixo dessa função. Beleza? Bom, agora imagina que eu tenho uma função f, que é a função que eu quero achar o zero, e eu tenho uma função g definido desse jeito aqui, ó, x menos f de x. O que vai acontecer? Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho um zero dessa função, o zero dessa função é o quê? É quando esse valor aqui é igual a zero, não é isso? Olha só. Imagina que isso aqui é igual a zero. Então isso aqui vai ser zero. E aí eu tenho o quê? G de x igual a x. Tudo bem? Então, o zero da função f é a mesma coisa que você tem. É a mesma coisa que eu achar que. Você achar o zero da função f de x é a mesma coisa que você achar os pontos fixos da função g de x. Bem? Então o que eu fiz agora? Eu mudei um pouco o problema. Certo? Então o problema que eu tinha era achar zero da função f. E eu estou falando o seguinte, olha, achar o zero da função f é a mesma coisa que achar o ponto fixo da função g. Tá certo? Desde que ela obedeça aqui essas propriedades, né? Desde que a função g tenha essa propriedade, você achar o ponto fixo de g é equivalente a você achar os zeros de f. Então a gente fez essa mudança aqui. Eu mudei aqui de f para g, tá? E agora que vem o teorema que é muito interessante, ó. E aí esse teorema ele diz o seguinte, olha, se eu tenho uma sequência x de k gerada por essa aqui, ó, de forma que x de k mais 1 é um g de x de k. Então, se existe um número c, de forma que quando o x de k tende para o infinito, ele vai tender para esse número c, tá certo? Ou seja, tem uma sequência, tá vendo? Ó? Essa sequência ela vai sendo gerada usando essa função g. Então, se essa sequência converge para um número c, então c é um ponto fixo de g. Entendeu? Então, esse é o teorema crucial para o ponto fixo, para o método do ponto fixo funcionar. Tá certo? Então significa o quê? Se eu fizer, se eu convergir aqui, se eu fizer com que o k, à medida que o k vai aumentando, e o k ele vai seguindo essa fórmula aqui, ó, à medida que o k vai aumentando, ele vai convergindo para o número c, e esse número c é um ponto fixo da função g. Certo? Então esse aqui é o teorema que é crucial para esse método funcionar. Então a gente tem o que? A gente tem uma função f.
A gente converte essa função f para uma função g. E aí o que eu faço? Se eu fizer a atualização usando aqui, ó, essa fórmula, ou seja, se eu criar essa sequência, ela pode ser que ela convirja para o ponto fixo. Tá certo? Pode ser por quê? E para você garantir que ela vai convergir, você tem que ter esse outro requisito, tá? Ou seja, você pode testar ali o algoritmo sem fazer esses testes e eventualmente ele pode não convergir. Ele vai estourar ali, ele vai divergir. E aí, por que ele vai divergir? Porque algum desses critérios não foi satisfeito. Tá certo? Mas se você consegue fazer, se você pegar ali a função, fizer as contas e ver que essas condições são satisfeitas, então você pode rodar o ponto fixo, ou o método do ponto fixo, e ele vai garantidamente achar ali a raiz, tá? Bom, quais são essas garantias que você precisa? Você precisa ter então que é, o ponto fixo aqui do G ele vai estar dentro desse intervalo I. E se você tem aqui ó, que a derivada de G é menor do que 1 para todo ponto nesse intervalo, e o ponto inicial está também dentro desse intervalo, então essa sequência ela converge para o ponto fixo. Então são essas três condições que você precisa ter. Derivada dela ser menor do que 1 em um intervalo qualquer. Esse intervalo qualquer, você tem que garantir que o x0 está dentro dele e o ponto fixo também está dentro dele. Tá certo? Se você sabe essas três coisas, você pode rodar ele sem problema que ele vai convergir. Então essa é a situação que eu tinha aqui no... Então o ponto fixo aqui ó, é exatamente esse gráfico aqui que eu mostrei, tá? Olha só, eu tenho aqui uma função g de x. Eu tenho a minha função, eu tenho aqui a minha reta y igual a x, que são onde estão os pontos fixos, ó. E essa sequência que a gente cria essa sequência que eu falei, x de k mais 1 é igual a g de xk. Essa sequência aqui, ó, graficamente é esse tipo de gráfico que eu estou mostrando aqui, ó, essa espiral, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho x0. Quem que é o ponto x1? x1 é o g de x0, tá vendo? Ó? x1 é o g de x0. É só jogar aqui essa sequência. G de x0 é esse ponto aqui, ó. Aí depois, quem que é o x2? O x2 é o g de x1. Então, eu venho para cá, para esse ponto aqui, que é o x1. Desço aqui até encontrar a reta azul. Esse é o ponto x2. E vou fazendo isso na sequência, ó. Então, eu venho com a reta aqui até encontrar aqui o ponto y igual a x. Subo aqui até encontrar minha função. Esse é o ponto x3. Aqui é o x4, x5. Então observa que nessa minha espiral aqui, ó, eu vou cada vez mais diminuindo até que eventualmente eu convirjo aqui para esse ponto, que é o ponto fixo da função g. Ó. É o ponto onde g de x encontra a reta y igual a x. Certo? Então, esse é o caso onde o método ponto fixo funciona, tá? Então, quando aquelas três condições são satisfeitas, esse é o comportamento do método ponto fixo. Certo? Mas ele pode também divergir, tá? Então ele pode aqui, ó,
E deixa eu ver se eu consigo desenhar um gráfico aqui que ele faz a divergência. Então imagina que eu tenho aqui um ponto, ó. Ele encontra aqui. Então, eventualmente aqui ele pode. Aqui tá vendo? Ele pode ir divergindo, tá vendo? Ó? Então essa espiral aqui, ele pode. Esse aqui é o caso aqui que a gente quer, né? Que ele converge, mas ele também pode, nesse movimento que ele faz aqui, ele também pode ir divergindo, tá? Então aí ele estoura e não vai encontrar a raiz. É, Então aqui, ó, vou mostrar aqui um exemplo, ó. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, essa função f de x elevado a menos x é menos x, certo? Se eu quiser achar os zeros dessa função, eu tenho que transformar isso aqui, né, de forma que eu encontre aqui uma função g de x que tem essa propriedade, tá? Bom, qual que é uma função g de x que tem essa propriedade? Essa aqui, ó, g de x elevado a menos x, tá vendo? Ó? Eu tiro aqui, subtraio x dos dois lados, eu tenho aqui elevado a menos x, certo? Observe que você tem aqui, na verdade, você tem várias formas diferentes de fazer a transformação, tá? Essa aqui é uma delas, para essa função, tá? Essa aqui é uma delas. Cada função você pode isolar o x de forma diferente, certo? Então, o que é importante aqui é você fazer o seguinte, ó. Na verdade, o que você precisa fazer? Você pega aqui a função f de x e dentro dela você tem que conseguir isolar o x é igual a alguma coisa. É isso que você precisa fazer, ó. Se você conseguir isolar o x de um lado esquerdo, o que você encontra ali do outro lado vai ser a sua função g de x. Certo? Então aqui essa função aqui, o mais fácil é simplesmente jogar o x pro lado esquerdo ali, e aí o que sobra aqui do outro lado é o e elevado a menos x. Mas se você tivesse, por exemplo, uma função tipo x ao quadrado mais x, aqui você tem a forma mais. Você tem ali a forma mais imediata, que é você isolar esse x aqui, ó. Você falar x é igual a menos x ao quadrado. Então, esse aqui é uma função candidata para ser o g de x. É, mas eu também poderia fazer o seguinte, eu poderia isolar aqui, ó, manipular esse x ao quadrado. Eu poderia colocar aqui, ó, x ao quadrado é igual a menos x. Extraio aqui a raiz. E aqui também isso aqui seria uma outra candidata, tá? E não vai ficar legal porque tem um menos aqui, mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é que você tem mais de uma opção para encontrar g de x, tá? Você pode. O que você é importante é você isolar o x. Aqui. Você pega aqui essa função f, você tem que isolar o x de um lado e o que sobrar do outro é a função g, tá? Então, aqui isso aqui já estava mais ou menos. Isso aqui é bem tranquilo, né?
Então, olha só, no método do ponto fixo, eu tenho a minha função f, só que não é ela que eu vou usar para o ponto fixo. O que eu vou usar é a função g, que é manipulando aqui a função f, eu chego aqui na minha função g de x. Então, eu tenho aqui a g de x. E aqui eu vou fazer, então, o laço aqui é esse aqui, ó, tá vendo? Ó? O g de x. E deixa eu até deixar mais simples aqui esse código. Vou ver aqui. Agora foi. Só simplificar aqui o código aqui para ele ficar mais legível para vocês. Então, olha só, o ponto fixo é esse aqui, ó. Eu começo com o valor de x igual a x0, que é a minha semente inicial, ponto inicial de partida. Eu faço o xi mais 1 vai ser igual ao g de xi. Então aqui eu não preciso ficar colocando xi mais 1, eu posso já atualizar direto aqui posso sobrescrever aqui a minha variável xi, e ela sempre vai ter aqui o valor do xi mais 1, tá? Então, posso sobrescrever aqui, ó. E aí eu tenho então aqui um algoritmo rodando. Se eu aumentar aqui o número de passos, eventualmente ele vai começar a convergir para o valor real ali da minha solução, ó. E começa a convergir, tá? Então isso aqui é a forma mais simples, tá vendo? Do algoritmo. E aí aqui também é interessante você, então, esse aqui são a forma que eu tinha falado, olha. Então aqui eu tenho a fórmula para calcular o erro aproximado, tá? Então é o xi mais 1 menos xi dividido por xi mais 1, certo? Então se eu colocar aqui o meu erro aproximado, ó, eu tenho aqui o valor de quanto que eu estou errando. Não é o valor exato, que a gente não tem o valor exato aqui da solução verdadeira, mas essa aqui é uma aproximação muito utilizada para o erro, tá? Então, aqui a gente tem aqui mostrando que ele está convergindo, tá vendo? Deixa eu ver se eu tenho aqui Deixa eu ver se eu tenho não sei se esse exemplo. Vamos ver se esse exemplo diverge. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele já diverge, ó. Tá vendo? Então, dependendo da função que você usar, ela vai divergir. Ela diverge de qualquer jeito mesmo, né? Mas menos 10. Aqui ela converge. Então, dependendo ali das situações, dependendo ali dos valores,
você vai, então, o elevado a x é cruel aqui, porque realmente ele não tem aqui ele não tem a raiz, né? Mas se eu mudar aqui os parâmetros, colocar só aqui imagina que só colocar ali, tá vendo? Se eu só colocar ali, mudar aqui, ó, tá vendo? A função é a mesma, ó. Só mudei ali o valor aqui que multiplica o expoente, ó. E observa que aqui o algoritmo ele já não funciona legal. Certo? Então você vê que ele é sensível. Esses algoritmos eles são sensíveis à sua função que você está entrando, as condições iniciais. Eles vão então falhar de vez em quando, eles podem falhar ou não. E aqui outra versão, então essa aqui é a versão. Isso aqui eu deixo para vocês darem uma estudada, tá? É o que? É a versão então onde eu tenho ali uma condição de parada, ou seja, eu tenho o erro que eu quero e eu testo ali o erro aproximado. Enquanto o erro aproximado for maior do que o valor que eu quero, eu vou fazendo aqui o laço. Tá certo? Então aqui a minha condição de parada não é o número de iterações, mas é que o erro estar menor do que um valor desejado. Então, na verdade, o comum é você ter as duas condições, tá? Porque vocês viram que nesse caso aqui, ó, ele fica oscilando, certo? Então aqui ele não vai, ele nunca vai entrar aqui nessa condição. Então, um algoritmo para ficar mais robusto, tá? Se vocês forem realmente desenvolver um algoritmo desses, para ele ficar mais robusto, certo? Você ter uma segunda condição de parada aqui, que é se ele estourar ali o número de interações. Olha, se ele fizer mais, sei lá, de que 1000 interações, 100 interações, você pode parar, porque, olha, provavelmente o algoritmo não vai convergir. Então, aqui é interessante você colocar uma outra condição de parada. Se vocês forem realmente usar esse tipo de algoritmo, tá? Vocês têm que ter ele aí uma segunda condição. E aqui é o valor, então, que a função fsolve retorna pra gente, tá vendo? Ó? Aqui. Tá vendo? A função fsolve. É a mesma coisa aqui. Então, se você colocar ali essa função, tá vendo? Essa função aqui exponencial, ela é mais robusta, né? Ela acaba ficando, ele se comporta melhor, tá vendo? Ó? Então, essa aqui, independente aqui do valor aqui que você colocar, ela converge sempre bem ali pro valor real. Bom, ainda tem mais os dois métodos aqui, o Newton-Raphson e o da secante. Só passar aqui a ideia inicial, a gente termina então na próxima aula. O Newton-Raphson, a ideia dele é o seguinte: eu tenho aqui a minha função, ó. Então aqui é a função f. Para eu achar a raiz, o que eu faço? Eu projeto aqui, ó, a tangente dela aqui no ponto x, e eu projeto ela até encontrar, eu projeto a tangente, tá vendo? Ó? Até encontrar aqui o eixo x. E aí eu uso esse ponto como para ser o meu próximo xy. Certo? E aí eu faria aqui o mesmo processo.
Eu pegaria aqui esse ponto aqui, ó. Acharia a tangente desse ponto aqui. Veria onde que ela bate aqui. E aí continuaria fazendo esse processo. Acha o valor próximo ao valor de x. E vai achando as tangentes. Então, no método de Newton-Raphson, a ideia dele é essa. A gente vê na próxima aula como que a gente implementa esse método. Ok? Alguma dúvida aí?